Uma noite de mistério cósmico. Era uma noite quente e estrelada de verão. Eu estava deitado em uma rede no quintal da minha casa, aproveitando a brisa suave e observando o céu noturno. Sempre fui fascinado pelo cosmos e pelas possibilidades de vida extraterrestre, então, passar horas contemplando as estrelas era uma atividade que me trazia grande prazer. Enquanto olhava para o infinito, meus olhos capturaram um objeto brilhante e peculiar. Inicialmente, pensei que fosse apenas uma estrela cadente, mas logo percebi que estava errado. A luz emitida pelo objeto era diferente de qualquer coisa que já tinha visto antes. Era intensa e pulsante, mudando de cor entre o branco e o azul elétrico. Curioso, levantei-me da rede e me aproximei para ter uma visão mais clara. Foi quando percebi que o objeto não estava se movendo como uma estrela cadente comum. Ele deslizava pelo céu de forma suave e controlada, sem fazer qualquer ruído. Aquela não era uma simples aeronave convencional. Enquanto eu observava o objeto, ele começou a se dividir em duas partes, cada uma delas emitindo uma luz vibrante e intermitente. Fiquei fascinado com a maneira como essas partes giravam e se moviam em torno uma da outra, como se estivessem dançando no céu. Era uma visão hipnotizante e, ao mesmo tempo, um pouco assustadora. Minha mente começou a disparar com várias teorias e perguntas. Seriam essas naves extraterrestres? Estariam eles nos observando? O que eles queriam aqui? Todas essas dúvidas e possibilidades se misturavam em minha mente, enquanto eu continuava a testemunhar o espetáculo cósmico diante dos meus olhos. Conforme o tempo passava, mais e mais luzes começaram a aparecer no céu. Eram como pequenos pontos brilhantes, voando em formação. Parecia uma espécie de coreografia celeste, uma dança de luzes que desafiava toda a compreensão humana. Eu sentia uma mistura de medo e admiração, mas não conseguia desviar o olhar. Os objetos pareciam interagir entre si, movendo-se em padrões complexos e coordenados. Às vezes, eles se separavam em grupos menores, e em seguida, se uniam novamente em uma formação coesa. Suas manobras eram tão fluidas e precisas que era difícil acreditar que aquilo não fosse de origem extraterrestre. Enquanto eu continuava a testemunhar esse incrível espetáculo, percebi que os objetos começaram a se afastar gradualmente. Suas luzes piscavam cada vez mais fracamente, até que desapareceram completamente no horizonte. Fiquei ali, parado, tentando assimilar tudo o que tinha acabado de presenciar. Corri para dentro de casa e comecei a pesquisar na internet sobre relatos de avistamentos de OVNIs semelhantes. Para minha surpresa, descobri que muitas pessoas ao redor do mundo tinham testemunhado eventos semelhantes naquela noite. Relatos de luzes misteriosas, formações estranhas e movimentos impossíveis preenchiam os fóruns online. A partir daquele momento, minha perspectiva em relação à vida no universo mudou para sempre. Eu me tornei um crente fervoroso na existência de outras civilizações cósmicas. A experiência que tive naquela noite me mostrou que somos apenas um pequeno ponto em um vasto universo cheio de mistérios e maravilhas. Embora eu nunca tenha obtido respostas definitivas sobre o que realmente testemunhei naquela noite, guardo essas memórias como um lembrete constante de que há muito mais no universo do que nossos olhos podem ver. Quem sabe o que mais está lá fora, esperando para ser descoberto? Talvez um dia tenhamos as respostas que buscamos e possamos nos conectar com outras formas de vida no cosmos. Até lá, continuarei olhando para o céu noturno, esperando pelo próximo encontro misterioso com o desconhecido. A noite do terror alienígena. Era uma noite escura e chuvosa, perfeita para criar uma atmosfera de suspense e terror. Eu estava dirigindo por uma estrada isolada, no meio do nada, quando meu carro de repente começou a falhar. Fiquei preso no meio do nada,
cercado por uma escuridão assustadora e uma floresta densa. Decidi sair do carro e caminhar em busca de algum sinal de ajuda. Enquanto eu me aventurava pela floresta, comecei a ouvir sons estranhos ao meu redor. Eram ruídos agudos e guturais, como se fossem sussurros distorcidos. Minha pele arrepiou e uma sensação de pavor tomou conta de mim. De repente, uma luz brilhante surgiu no céu. Olhei para cima e vi uma nave alienígena pairando sobre as árvores. Meu coração disparou e eu me escondi atrás de uma rocha, tentando permanecer invisível. À medida que a nave se aproximava, pude ver seres estranhos observando ao redor, com olhos luminosos e corpos esguios. Eu estava congelado de medo, incapaz de me mover. Os alienígenas desceram da nave e começaram a vasculhar a área. Eles se moviam com uma agilidade assustadora, seus passos eram silenciosos e sua presença parecia emanar uma energia sinistra. Um dos alienígenas me notou. Seus olhos brilhantes se fixaram em mim e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Tentei me afastar furtivamente, mas tropecei em uma raiz e caí no chão. O alienígena se aproximou rapidamente, sua mão estendida em minha direção. Eu sabia que minha única chance de sobreviver era correr. Levantei-me e corri o mais rápido que pude pela floresta, tropeçando e me machucando nas árvores e arbustos. Mas os alienígenas eram implacáveis. Eles se moviam com uma velocidade sobrenatural, me perseguindo implacavelmente. Enquanto eu corria, ouvi outros humanos gritando de terror. Olhei para trás e vi que os alienígenas os estavam capturando um por um. Gritos desesperados ecoavam pela floresta, misturando-se com os sons alienígenas aterrorizantes. Finalmente, encontrei uma pequena cabana escondida entre as árvores. Entrei em desespero, esperando encontrar algum refúgio lá dentro. Mas, para meu horror, descobri que a cabana estava repleta de alienígenas. Eles me cercaram, com olhares vazios e sorrisos macabros. Minha mente estava cheia de pânico e desespero. Era o fim para mim. Os alienígenas me capturaram e fui levado a bordo de sua nave sinistra. Lá, eu me juntei a outros humanos, todos presos indefesos, à mercê desses seres aterrorizantes. Ainda hoje, não sei o que aconteceu comigo naquela nave alienígena. Se fui abduzido, experimentado ou simplesmente deixado para morrer, não tenho certeza. Mas a memória daquela noite de terror assombra meus pesadelos até hoje. Nunca mais fui o mesmo desde então, sempre olhando para o céu com medo de que aqueles seres voltem para me buscar. A abdução alienígena. Era uma noite fria e chuvosa em uma pequena cidade isolada. Eu estava sozinho em minha casa, quando de repente, fui despertado por um estranho ruído vindo do lado de fora. Olhei pela janela e vi uma luz intensa e pulsante iluminando o céu. Minha curiosidade e um sentimento de inquietude tomaram conta de mim, e decidi investigar. Eu me afastei da segurança do meu lar e caminhei em direção à origem daquela luz misteriosa. A cada passo que eu dava, o ruído ficava mais alto e a luz mais intensa. De repente, fui cercado por um brilho ofuscante, e antes que pudesse reagir, fui sugado para dentro de um objeto desconhecido que pairava acima de mim. A bordo da nave alienígena, me vi preso em uma sala estéril e fria. As paredes eram de um material estranho, com uma textura metálica, e o ar era pesado, difícil de respirar. Um sentimento de terror me dominava, enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo. Logo, seres alienígenas de aparência grotesca entraram na sala. Eles tinham olhos grandes e negros, pele pálida e corpos frágeis. Suas mãos eram longas e esguias, e pareciam emitir uma energia perturbadora. Eu estava imobilizado, incapaz de me mover ou falar.
Era como se estivesse à mercê desses seres inumanos. Sem aviso prévio, eles começaram a realizar experimentos em mim. Usaram aparelhos estranhos, sondas afiadas e luzes brilhantes que penetravam em minha mente. A dor era insuportável, e eu gritava em silêncio, esperando desesperadamente que tudo acabasse. O tempo parecia não ter significado dentro daquela nave. Os dias e noites se misturavam, e minha mente estava se desgastando com o terror constante. Eu perdi a noção de quem eu era e do mundo exterior. Estava preso em um pesadelo alienígena. Um dia, no entanto, a abdução chegou ao fim. Fui devolvido ao mesmo lugar de onde fui levado, confuso e traumatizado. Enquanto eu observava a nave desaparecer no céu, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Os traumas daquela experiência me assombrariam para sempre. Desde então, tenho medo do escuro e de qualquer coisa que me lembre daquela noite terrível. Sempre que vejo uma luz estranha no céu, um sentimento de pânico toma conta de mim. A abdução alienígena deixou cicatrizes profundas em minha mente, e agora eu vivo em constante paranoia, temendo que eles retornem para me levar mais uma vez. Se inscreva no canal Mundo Assombrado. Deixe o like e compartilhe.